Olá a todos, dentro das plataformas de comunicação do Barroso em Dia, a gente continua com essa série de entrevistas, esses bate-papos, digamos assim, via internet, que é o que nos permite agora, e hoje nós estamos recebendo a doutora Luciana Nogueira, que vai falar para a gente, doutora, como é que você está vendo tudo isso, principalmente aqui na nossa cidade. Prazer ter você aqui. Prazer, Bruno. Boa tarde a todos. Nós estamos vivendo um momento de tensão extrema, né? A gente está, na verdade, a todo instante cheio de interrogação. Isso, tanto a população em geral está sofrendo com isso, mas nós também, profissionais da saúde, né? A gente está numa incerteza constante, né? Nós vamos ser abordados por esse vírus vai bater na nossa porta com a intensidade que vem acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Nós vamos sofrer as consequências das gravidades, né? Então, assim, nós todos, enquanto profissionais da saúde, também estamos vivendo a mesma pressão e a mesma tensão que a população em geral está vivendo, né? Com certeza. E essa ansiedade, todo esse transtorno, digamos assim, isso tem mexido demais com as pessoas. Como é a sua área, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque não só os sintomas, né? As pessoas às vezes nem têm os sintomas, cria aquela fantasia na cabeça dela, já quer ir para o hospital. Enfim, como é que isso tem mexido com a cabeça das pessoas e como que é controlar isso, doutor? É uma situação difícil, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente não vê, né? Então, tudo que a gente não vê e não está do lado da gente, é muito mais difícil da gente controlar, né? Realmente. E a danada da ansiedade, né? Que gera um sofrimento absurdo. Isso, assim, no dia a dia da gente, situações habituais, normais, chega um vírus desse, com essas notícias alarmantes, né? Que a gente tem vivido a todo instante. Isso vai piorar demais o autocontrole de cada um de nós, né? Então, a gente acaba que, assim, a gente está o tempo todo vivendo, querendo saber como vai ser o amanhã, né? E, na verdade, esse é que é o grande erro da gente, né, enquanto ser humano, né? A gente quer descobrir como vai ser amanhã para já mudar a realidade de hoje. E o que a gente tem que fazer no dia a dia, que não é fácil, é lógico que não é fácil, mas é a gente tentar pensar o que a gente tem para hoje, né? Qual que é a nossa realidade hoje? Falando isso em relação à doença, né? Qual que é a nossa realidade hoje? O que a gente está passando aqui na nossa cidade hoje? Aqui na minha casa hoje? Eu estou gripado, estou com sintomas, né, de gripe. Eu não vou ficar querendo saber, será se eu vou ter falta de ar? Não, eu vou tentar lidar com aquilo que eu estou sofrendo agora, né? Se eu estou gripado, nariz escorrendo, estou espirrando, vamos tentar controlar os impulsos, as emoções para a gente viver esse momento de forma branda, né? Não é fácil, não é fácil. E esses dias mesmo eu recebi um WhatsApp, eu estava tossindo e agora eu estou com falta de ar. O que eu vou fazer? Ué, infelizmente, o que vai fazer? Nós vamos ter que olhar se essa falta de ar ela é real ou ela é psíquica, né? Então a gente vai ter que procurar uma ajuda. Vai ter que ir no hospital, vai ter que ir no posto de saúde, vai lá, tem um aparelhinho que vai olhar a sua oxigenação. Se a oxigenação estiver boa, a falta de ar vai ser emocional. Então, pelo menos já está tirando, né, uma preocupação a mais. Mas, infelizmente, assim, é a ansiedade, né? E isso não tem como a gente ficar livre disso. Mas a gente tem que, pelo menos, tentar controlar. É verdade, a gente precisa aprender a lidar com isso, é tudo muito novo, né, para todo mundo. Exatamente. Então, é uma luta contra essa ansiedade, ninguém é melhor que você para falar sobre isso. Bom, doutora, com relação a aqui Barroso, trazendo para a nossa realidade, nós tivemos uma intervenção da Prefeitura Municipal nas praças públicas do município, elas foram isoladas. O prefeito nos deu uma entrevista falando para evitar essas aglomerações, principalmente de pessoas idosas. Enfim, como é que você viu essa atitude da prefeitura? Eu achei ótima, para te falar a verdade, eu achei ótimo, porque a gente pediu, né, a gente em termos de saúde, quanto a prefeitura, nós pedimos muito para que evitasse esse tipo de aglomeração, mas infelizmente algumas pessoas não entendem. E nem não é só a questão de não entender, tem gente que não acredita, na verdade, né? Tem gente que não acredita que isso pode bater a nossa porta.
Então, achei que foi a atitude correta, nesse momento é a atitude correta. Se pelo amor a gente não consegue, né, educar as pessoas, então vamos tirar alguma coisa delas para que realmente elas sintam que não é brincadeira. Então, achei que foi uma atitude correta, que valeu a pena, sim, e pelo menos e os idosos, né, os mais susceptíveis eram os que estavam mais se aglomerando. Então, tinha que ter sido tomada atitude mesmo, e a prefeitura está de parabéns pelo que foi feito. Interessante. A gente tem uma dúvida, algumas pessoas estão em quarentena, aí outras querem fazer alguma coisa, não é fácil mesmo ficar em casa, apesar de que a gente indique isso, né? Fique em casa, mas, por exemplo, a pessoa que quer fazer uma caminhada, a gente tem o costume de fazer a caminhada aqui na nossa avenida, Gerêncio Graçano, tem umas pessoas que preferem a beira da linha, enfim, o que a pessoa pode fazer nesse momento? Ela pode caminhar, doutora? Como é que é isso? Olha, tem tido um grande embate, né, em relação a essa questão, né? Pode fazer ou não pode fazer? O que a gente tem visto, na maioria das recomendações, né, é que assim, você pode até fazer a sua caminhada, mas você vá sozinho, mesmo que seja uma pessoa da sua casa. Se você tiver em isolamento por causa da doença, é lógico que você não pode sair de casa, nem para fazer caminhada, você vai ficar na sua casa mesmo. Mas se você não do grupo que está em isolamento, você pode fazer, mas vá sozinho, né? Você vá sozinho, faça a sua caminhada, evite parar com outras pessoas, porque às vezes as pessoas acabam parando, né? Enquanto algum conhecido para poder conversar. Evite fazer isso, faça a sua caminhada, volte para sua casa e fique quieto em casa. Então, se não houver essa questão de muitas pessoas juntas e evitar essas paradas, não há problema, né? Pelo menos por hora não tem problema. Com relação à pessoa que provavelmente é suspeita, tenha contraído o vírus, qual que é o período de isolamento ideal para essa pessoa, para ela tentar voltar a uma vida normal, assim? O que ela tem que ficar afastada, doutora Luciana? Olha, continua a recomendação dos 15 dias de afastamento. Apesar de ter alguns estudos que mostraram, né, mostrando que às vezes com 7 a 10 dias a pessoa já não tem mais o vírus. Mas isso, assim, alguns estudos mostraram isso, mas outros ainda mostram os 14 dias. Então, como é uma doença nova, a gente não tem muito conhecimento disso, a gente vai pecar pelo máximo mesmo. Pelo excesso, então, continua, né? Exatamente. Vai continuar, por enquanto, continua o isolamento 14 dias, né? 15 dias de atestado, que é o que a gente tem feito. Tá, eu vou colocar uma imagem aqui, que são dos casos suspeitos, doutor, em Barroso, sabe? Então é só para a gente poder avaliar mesmo essa questão com relação aos números de casos suspeitos em Barroso, esses 38 casos suspeitos em Barroso. Como é que você vê esses casos, doutora Luciana? São muitos? Está dentro da média? Ô, Bruno, o grande dilema que a gente está vivendo em relação a esses casos é o seguinte: a gente tem recomendação do Ministério da Saúde de que os pacientes com estado gripal, esses pacientes, eles já têm recomendação de serem isolados, estado gripal simples. Porém, a gente não pode notificar esses pacientes. Ah, tá. Então, assim, para notificar o paciente, esse paciente ele tem que ter febre alta ou alguns sintomas mais exacerbados. Os sintomas simples, né, de uma febre baixa e sintomas clássicos de resfriado, por mais que eles entrem no isolamento, eles já têm que ser isolados, eles não podem ser notificados. Então, assim, a gente está com 38 casos suspeitos, e esses 38 casos são os casos de pacientes que tiveram febre mais alta, ou às vezes até, né, que tem alguma comorbidade, que entram mais por fator de risco, e que tiveram que ser notificados. Mas muito mais que isso, foi orientado a quarentena. Então, tá. é um número, né? Na verdade, assim, é um número irreal, se a gente for olhar. Sim. Né? É um número irreal. E, além disso, tem um dado que é curioso em relação a essa questão. A gente está com 38 casos suspeitos, mas, na verdade, a regional permitiu que fosse colhido material, né, para exame só de 9.
Só de 9 casos suspeitos. Então, quer dizer, tem 29 pacientes que estão como suspeitos e nós não vamos saber se eles têm a doença ou não têm a doença, porque eles não foram designados para coleta de material para fazer exame. Então, é muito complicado, é por isso que a gente está lidando muito mais com coisas imaginárias, né? Sim. Então, você vê, se 9 colheram material, 3 vezes mais que isso, né? Muito mais que 3, na verdade, né? 4 vezes mais que isso, nem colheu material e está isolado como suspeito, né? E os outros que não entraram nem para notificação, que eram os casos brandos. Então, assim, é por isso que a mídia tem pegado tanto nessa questão, né, de permaneça em casa, porque os números que a gente tem visto, eles não são os números reais, porque Exato. tem muita coisa, muita gente que provavelmente está doente e não foi nem notificada, não foi nem avaliada para colher exame, né? A gente vai voltar naquela tecla, né? Pecar pelo excesso. Ou seja, pecar pelo excesso. As pessoas que não fizeram o exame, mesmo que tiveram alguns sintomas brandos, que fiquem afastadas por via das dúvidas, né? Exatamente. Porque exatamente. A gente está vivenciando no mundo aí e vendo a Itália, que não deu tanta atenção, que teve um prefeito, no caso o prefeito de Milão, e ele pediu que o pessoal voltasse à rua, pediu que o pessoal voltasse à vida normal, e hoje teve recorde, infelizmente, de mortes, quase 1.000 mortes em 24 horas. Então, fica reforçar isso, né, doutora? É ficar mesmo em casa. Ficar em casa. Ficar em casa, a gente não tem dados, né, suficientes para falar assim, não, vamos voltar à rotina, porque está tudo bem, vamos deixar só os idosos em casa, os de grupo de risco. Mas eu acho assim, quando o ser humano, a gente não pode pensar só em grupo de risco, não. Né? A gente tem que pensar na vida humana, independente de qualquer coisa. Eu não quero que minha filha, que tem 11 anos, ela não é do grupo de risco, mas eu vou sujeitar ela a se expor isso? É claro que não, cada um tem o seu grupo de risco, né? Exatamente. E a gente não quer que ninguém seja submetido e contaminado com isso. Eu acho que é por aí. Não, com certeza. Só para a gente finalizar, a gente teria aqui assunto, é um assunto que rende mesmo, é muito interessante, desperta a atenção e curiosidade de muita gente. Mas com relação a ainda Barroso, o Hospital Macedo Couto, quantos leitos tem o hospital? O hospital tem respiradores assim que possam suprir a necessidade dos pacientes? Qual é a realidade do hospital hoje, doutor? Olha, Bruno, o hospital ele tem cadastrados, né, 50 leitos, sendo que 40 são para o SUS e 10 leitos convênios particulares. É lógico que isso assim, né? Isso na teoria é assim. Mas se tiver 50 pacientes SUS, os 50 vão ocupar, né? E a gente tem disponível 4 aparelhos de respirador, né? Então nós temos 4 respiradores. Da semana passada para essa semana que termina hoje, né? Nós reformulamos muitas coisas lá no hospital. A gente está trabalhando para organizar, para que, se porventura houver a necessidade, a gente esteja ao menos organizado para suprir alguma demanda. Então, a gente montou lá em cima 7 leitos já de isolamento mesmo, só para os pacientes COVID, né? Sendo com 2 respiradores. E um outro quarto, que já era um quarto de urgência, que também tem um respirador. E lá embaixo, naquela sala vermelha que a gente tem lá no pronto atendimento, que também tem respirador. Lá embaixo, a gente provavelmente, só em último caso, que a gente vai ter que usar. Porque a gente tem que lembrar que não é só Covid que vai aparecer no hospital, as outras doenças continuam. Continua chegando infarto, continua AVC, continua pneumonia grave por bactéria, tudo continua. Então, a angústia da gente também em relação a isso, né? Que a gente pode ter, é por isso do isolamento, né? A gente não quer que todo mundo seja infectado e, de repente, vá todo mundo para o hospital, a gente não vai dar conta mesmo. Mas a nossa realidade é essa, né? São 4 respiradores, mas não é só respirador, né, Bruno? A gente precisa é o que a gente estava discutindo com a Regional de São João, quarta-feira, numa reunião também, conferência. Nós temos 4 respiradores
mas o paciente do respirador, ele precisa de fazer gasometria todo dia, que é um exame para a gente ver como é que estão as trocas gasosas. A gente não tem um aparelho de gasometria. Então, a gente vai ter que deslocar, colher sangue desse paciente, levar para um hospital em Barbacena ou São João para poder fazer exame. Então, assim, o que a gente, é lógico, a gente vai continuar fazendo o que tiver ao nosso alcance e o que não tiver. Mas a situação, a gente fica temeroso, mas ao mesmo tempo a gente está encarando e se Deus quiser vai dar tudo certo e todos nós. Realmente é uma informação sem criar nenhum tipo de alarde, obviamente, não é essa a ideia, de que 4 respiradores, levando em conta, Barroso atende dores de campos, não atende? Atende Dores de Campos, atende Prados, atende Barbacena, porque é Padre Brito, muitos vêm para Barroso. A gente tem uma demanda grande regional também, né? Sim. Então É preocupante, mas a gente está com profissionais como você, como o pessoal do hospital, como o prefeito que se disponibilizou ontem, estão enganjados e, lógico, se preparando ao máximo para o que vier. Tomara que daqui a 2 semanas a gente pegue, não precisou de nada disso. Tomara. Graças a Deus. Tomara. Mas que a gente esteja preparado, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, Bruno, que cada um vai viver, né, essa situação atual de acordo com a realidade que vive. Então, a gente vai ver muitos profissionais falando, não, vamos voltar todo mundo a trabalhar, né? Que vai dar ênfase muito maior na questão econômica. E a gente também não é inocente de achar que vai passar aperto, né? A gente não é bobo. Vamos passar aperto, lógico. Né? Mas, assim, é a realidade que cada um vive é que vai nortear realmente. Então, eu falo que nós vivemos numa cidade de 22 mil, né? 23 mil habitantes, acolhemos outras pessoas aqui de Dores, de Prados. E assim, a gente conhece todo mundo, né? Se a gente não conhece individualmente cada um, a gente conhece a família de cada um. Então, assim, eu não admito perder alguém de Barroso para isso. Exato. Então, é a nossa realidade. A gente não quer isso. Então, é por isso que a gente fica em casa, porque a nossa realidade ela não é fácil, mas nós vamos lutar para que tudo corra bem. Daqui a pouco isso já passou. E vai estar todo mundo bem. É bom ver a doutora sensível a essa situação, não poderia ser diferente. Você é uma pessoa que está envolvida com a sociedade. Realmente, para nós conhecemos todo mundo de alguma forma. Para nós, seria muito triste perder alguém aqui vítima disso, vítima desse vírus. Vamos lutar para que isso não aconteça. Isso. E que se tiver que morra o nosso CNPJ. Isso não tem problema, não. Vamos preservar o nosso CPF e deixar que morra o CNPJ. Se tiver que vender o carro, se tiver que vender a televisão, que venda e recomece tudo de novo, mas que tenhamos a oportunidade de ainda ter a vida para recomeçar. Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu brinquei com alguns colegas do grupo da minha turma, né? Que tinham uns muito eufóricos com a parte econômica. Aí eu brinquei com eles e falei, vou contar uma história de Barroso, que é aquela que foi divulgada esses dias, né? Na época da gripe espanhola. Isso. Nós aqui estamos preparados. Se precisar viver a mingau de fubá, eu tenho certeza que nós vamos viver com a maior alegria do mundo. Mas viver todo mundo compartilhando o fubá e o leite para que ninguém, né, morra de fome, né? Nós não queremos morrer da doença. Acho que o fubá não vai nos faltar. Tomara que não, eu tenho certeza que desde aquela época, a doutora, para quem não sabe, está se referindo a uma matéria que foi publicada recentemente no Barroso em Dia, com relação à gripe espanhola, aqui em 1918, que nós tivemos vítimas, obviamente, como o mundo teve também da pandemia, que foi a vítima espanhola, e nós tivemos familiares de Barroso, antigo, na época tinha cerca de 1.000 habitantes, que doaram fubá, né, e leite, né, para poder o pessoal sobreviver, porque as pessoas não tinham o que comer. Isso é o de menos, o que a gente que vai comer. Tomara que a gente não chegue, lógico, obviamente, a esse ponto, mas a gente vai ser solidário como sempre fomos. E os barrosenses têm muito isso, e eu agradeço muito a senhora, uma senhora, desculpa, a senhorita, por essa entrevista. É ótimo, passa um pouco de informação e atenção para o barrosense cada vez mais. E agradeço mesmo, doutora Luciana, pela sua gentileza, tá?
Nada, um prazer e desculpe aí, porque eu sou meio manteiga derretida mesmo. Não, mas na verdade todos nós somos neste momento, porque Verdade. ele é um momento que pede muito isso. E ainda só tocando nesse assunto que você falou, as pessoas estão muito à flor da pele, né? Um pouquinho, é bom ter paciência também nesse momento, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Paciência e coragem. Eu acho que são as duas palavras que tem que nortear a gente nos próximos dias, né? Paciência e coragem. Então, com isso, eu acho que a gente vai superar isso aí daqui a pouco. A gente vai estar só uma questão de passado aí que a gente conseguiu superar com sucesso e com todo mundo bem. Tomara que os nossos números sejam bons, sejam resultados bons do trabalho de toda essa equipe da saúde, que, aliás, a gente está lendo aí pelo Brasil e pelo mundo, é o front, é o pessoal que está no front mesmo, né? Que está ali colocando a sua vida em risco. A gente parabeniza também toda a equipe de Barroso aqui, a gente está vendo o pessoal se debruçando aí, né? Isso, é assim. Então, todos de parabéns, todos entenderam, né, a importância do momento, está todo mundo se dedicando muito e a gente também está tomando todos os cuidados para que todos os profissionais também fiquem protegidos, né, nessa situação. E vai dar tudo certo. Então tá bom, muito obrigado, doutora Luciana Nogueira, falando com a gente aqui nas plataformas de comunicação do Barroso em Dia, a gente trazendo essa entrevista via internet para levar até você um pouco de informação, um pouco de descontração também e, lógico, a gente se unindo os barrosenses todos nessa luta contra o coronavírus. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Nada, foi um prazer, Bruno. Um abraço para você aí. E continuemos em casa. Em casa, todos em casa. Valeu. Valeu.